Olá! Sabe, existem textos antigos que parecem ter sido escritos ontem, de tão humanos, de tão reais que são. Oséias capítulo 11 é exatamente um desses. Hoje a gente vai mergulhar nesse monólogo que é um dos mais emocionantes que existem e que nos coloca bem no meio de um conflito devastador, o amor de um pai contra a dor da traição. E a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Era o coração de todo o capítulo, um tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo. Será que o amor de um pai ou de uma mãe consegue ser maior que a mais profunda das traições? Bom, para a gente entender o tamanho do conflito, a história não começa com raiva, não. Pelo contrário, ela começa com uma lembrança, uma memória muito afetuosa de um relacionamento que era profundo, que era terno. É esse começo que faz tudo o que vem depois ser ainda mais impactante. E olha só que interessante a linguagem aqui. Não é um rei falando com seus súditos, sabe? É a voz de um pai falando do filho. E essa frase, do Egito chamei a meu filho, ela é muito forte. Ela estabelece um ato de resgate, de libertação, é a base de toda essa relação. E o texto vai além, ele detalha esse cuidado, pinta um quadro muito vivo. Pensa só na progressão, desde ensinar a andar, que é um ato de pura paciência, até pegar nos braços, curar as feridas e guiar não com força, mas com laços de amor. É a imagem de uma dedicação completa. Mas então, a narrativa vira. E vira de um jeito bem brusco. A gente sai daquela memória quentinha de amor e cai de cara na realidade fria e dolorosa da traição. O carinho do passado agora bate de frente com a rebeldia do presente. E aqui a desconexão fica escancarada. De um lado, você vê atos contínuos de cuidado. Do outro, uma rejeição persistente. A cada gesto de amor paterno, a resposta era se afastar, era seguir outros deuses, outros ídolos. É um contraste que chega a doer. O ponto crucial aqui é o seguinte: o julgamento que aparece não é um ato de raiva do nada, um castigo arbitrário. Ele é descrito como a consequência lógica, o resultado direto das próprias escolhas, dos próprios conselhos de Israel. As ações deles os levaram para esse caminho. E agora que a gente chega no coração pulsante do capítulo. O clímax emocional não é o julgamento em si, mas o conflito interno. A agonia que esse julgamento provoca em quem ama. Essas perguntas, elas são carregadas de angústia. Elas mostram uma luta interna gigantesca entre a justiça, que exige uma consequência, e um amor tão profundo que simplesmente se recusa a abandonar. É o dilema na sua forma mais pura e crua. E a resposta vem quase que na mesma hora. E não é uma decisão fria, calculada. É uma virada totalmente emocional. É uma mudança lá dentro, onde a compaixão pega fogo e simplesmente domina qualquer impulso de destruição. A forma como esse conflito se resolve, isso revela tudo. A decisão é tomada, e a razão por trás dela define a natureza de quem está falando e explica por que um final tão inesperado é, afinal, possível. Aqui está a chave de tudo. A misericórdia vence, não porque o erro foi pequeno ou esquecido, mas porque a natureza de Deus é diferente. Ela vai além dos nossos ciclos humanos de olho por olho, dente por dente. A resposta divina não está presa à lógica da retaliação humana. Bom, com a destruição totalmente fora de questão, o foco da história muda completamente. Agora não se trata mais do que não vai acontecer, mas sim do que vai acontecer. E o que vem pela frente é uma promessa de restauração, de um retorno para casa. E essa jornada de volta é descrita passo a passo. Começa com um chamado poderoso, um rugido, que provoca uma corrida de volta para casa de todos os cantos. E o destino final não é o exílio, não é o castigo, é a restauração, é ser estabelecido de novo no seu próprio lar. E assim a gente fecha essa análise. O texto de Oséias 11 começa com a dor profunda da traição e termina com a vitória absoluta da compaixão. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a compaixão tem o poder de reescrever um destino inteiro, qual será o alcance e o poder dela para transformar as coisas, não só em textos antigos, mas aqui e agora?